Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa maravilhosa série que iniciamos, Respondendo Escritos. E dessa feita, nós estaremos respondendo a pergunta de uma irmã que ela gostaria de saber, ela ficou confusa quando estava lendo o capítulo 17 de Apocalipse. E ela queria saber quem é a grande prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Quem é essa mulher? E ela ficou em parafusos, né? E aqui, rapidamente, eu não vou demorar aí 7 minutos para responder essa pergunta, então vou ser sucinto aqui, rápido, sobre essa mulher. E o interessante é que esse texto, o capítulo 17 de Apocalipse, é um dos capítulos mais difíceis de se interpretar. Eu não vou entrar nos meandros, tá, de todas as posições, porque senão eu não vou terminar o vídeo. Mas a grande prostituta aqui, você pega os capítulos 17 e 18, tá? Capítulo 17 você tem a ruína dela, e o capítulo 18 você tem o anúncio da queda da Babilônia, da grande prostituta, né? Você tem aqui no capítulo 18 4 vozes. As vozes da queda, da destruição da Babilônia. Então, o próprio texto fala quem é essa mulher. Está no versículo 5 do capítulo 17. Quando fala assim, ó. Versículo 5. Na sua testa estava escrito o nome, um mistério. Babilônia, a grande mãe, a mãe das prostitutas e das abominações na terra, ou da terra. Então, quem é essa mulher? Lembrando que Apocalipse é um livro simbólico, alegórico. Você não pode interpretar tudo literalmente, senão você vai ter problemas. Tá? Aqui essa mulher representa, e ela está montada numa besta, né? Ela representa, no contexto histórico e cultural, vamos começar por aqui. Primeiro você tem que entender para quem João escreveu. Para 7 igrejas da Ásia. Apocalipse é uma carta escrita para as 7 igrejas da Ásia, capítulos 2 e 3. E você tem que fazer a pergunta para o texto. Quando os irmãos das 7 igrejas receberam essa carta, o que eles pensaram? Porque o Apocalipse foi escrito em código. Por isso a alegoria, os símbolos. Aí você tem que ver a literatura apocalíptica, o gênero apocalíptico, que não dá para falar aqui por causa do tempo. Porque a pergunta da amada e querida irmã é sobre a mulher. Quem é essa prostituta? Aqui no capítulo 17. Então, quando você faz a pergunta para o texto, o que os irmãos lá do primeiro século, igreja primitiva, pensaram sobre essa questão? E a resposta é simples. O contexto histórico-cultural aponta que essa grande prostituta, que o versículo 5 chama de Babilônia, era Roma, o Império Romano. O Império Romano, que foi o maior dos impérios e o império que mais conquistou terras, nações. Era o império que mandava naquela época, na figura do seu imperador. Por isso que o capítulo 17, versículo 1, fala assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Águas aqui, no contexto apocalíptico, simbólico, alegórico, é nações. Quem era o império que estava dominando o mundo naquela época? Quem era o império que estava dominando as nações naquela época? Era Roma. Era o Império Romano. Então, o contexto histórico-cultural, isso é sine qua non, aponta para o Império Romano. Então, essa mulher é o símbolo, a força, o poder, a arrogância, a prepotência, o paganismo do Império Romano, que estava sentada
sobre muitas águas. Veja a linguagem simbólica, alegórica, apocalíptica, mostrando a soberania de Roma, a soberania do Império Romano sobre as nações, ou sobre as nações. Então, aqui é o Império Romano. Só que João, ele vai muito mais além. Essa figura vai muito mais além. Babilônia. Então, Roma aqui em Apocalipse também é descrita como a Babilônia, a mãe das prostituições, tá? Que todos os reis da terra, os poderosos, se embriagaram com o poder, a arrogância dela, a prepotência dela, a arrogância dela, o pescoço duro dela, e assim sucessivamente. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a Babilônia, ou essa grande prostituta aqui, no contexto histórico e cultural, aponta para o Império Romano, o império que dominava naquela época. E sobre o capítulo 18, que são capítulos que estão interligados, aonde anuncia a queda da Babilônia, é interessante que você tem aqui, eu gostaria de citar rapidamente, 4 vozes no capítulo 18, anunciando a queda da Babilônia. E antes de falar dessas 4 vozes, a Babilônia aponta também, isso não fica só para a época de João, porque isso aqui aponta para a Babilônia atemporal, a Babilônia de todos os tempos. O que é isso, Elias? Aqui está falando, vai muito mais além de Roma, vai muito mais além do contexto histórico e cultural, porque aqui aponta para todo o sistema anti-Deus, para todo o governo anti-Deus, para todo o império anti-Deus, porque essa mulher, assim também como a Babilônia, no capítulo 18, que é o mesmo contexto, aponta para quê? Para o sistema político, o sistema econômico, o sistema religioso. É o sistema anti-Deus, que trabalha contra Deus, que milita contra Deus e contra a sua igreja. A Babilônia em Apocalipse, ela é descrita como um símbolo do paganismo, da luxúria, do pecado e de todo o sistema contrário a Deus. Então, o capítulo 17 e o capítulo 18 estão interligados. Ali, no capítulo 17, a mulher é também esse sistema, é também Babilônia, conforme eu li o versículo 5. Então, a mensagem de João, a mensagem apocalíptica, a mensagem apocalíptica vai muito mais além do Império Romano, vai muito mais além de Roma, aponta para todo o sistema anti-Deus, que um dia irá colapsar, que um dia irá cair, Então, você tem a queda desse sistema mundano, desse sistema anti-Deus e que trabalha contra Deus no capítulo 18, que João vai narrar 4 vozes. A primeira voz está nos versículos de 1 a 3 do capítulo 18, que é a voz da condenação. Babilônia, esse sistema mundano, esse sistema anti-Deus, que começou desde a queda de Adão, vai colapsar, vai ruir, vai cair. Então, os versículos 1 a 3 é a voz da condenação. Nos decretos de Deus, Deus já decretou, já determinou, já bateu o martelo, esse sistema vai colapsar. A segunda voz é a voz da separação, que está nos versículos 4 a 8 do capítulo 18, aonde ouve-se uma voz: sai dela, povo meu. O povo de Deus, a igreja, não deve comungar, não deve participar, não deve ser partícipes desse sistema podre, desse sistema anti-Deus. A igreja tem que mostrar a diferença. Então você tem a voz da separação. Depois, os versículos 9 a 19, você tem a voz da lamentação, aonde todos os poderosos, todos os grandes, aqueles que viviam no comércio,
Aqueles que confiavam no dinheiro, no poder econômico, vão chorar e lamentar quando esse sistema ruir, cair. E a última voz está nos versículos 20 a 24, que é a voz da celebração. A igreja cantando, celebrando porque esse sistema caiu, esse sistema ruiu. E o capítulo 11, olha, esse texto é maravilhoso, né? O capítulo 11, versículo 15, capítulo 11, versículo 15, vai falar que depois da queda desse sistema, da queda da Babilônia, da queda desse sistema maligno, satânico, que trabalha contra Deus, colapsar, cair, ruir, para nunca mais se levantar. Olha o que João vai falar no capítulo 11, versículo 15 de Apocalipse, sobre que é a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras, e que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem ao teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Quando Cristo voltar, quando ele vir buscar a sua igreja, esse sistema que Apocalipse fala, que é a Babilônia, todo sistema de todos os tempos que trabalha e está trabalhando contra Deus e contra a sua igreja, e que é orquestrado e tem como maestro Satanás e os demônios, os principados, as potestades, as hortes infernais da maldade, todos serão vencidos e todos irão sucumbir, todos irão cair, todos irão colapsar, porque no final os reinos do mundo se tornará de Cristo Jesus. Deus irá vencer. Então, o capítulo 17, juntamente com o capítulo 18, porque estão conectados, aponta para isso, minha querida e amada irmã. Eu falei de 7 minutos, né? Mas não deu para... Eu me empolguei aqui. Eu me empolguei. Então, aqui está falando do capítulo 17, e aqui vou encerrar, da queda de Roma, o Império Romano, que caiu mesmo, tá? E também apontando, está indo além do Império Romano, apontando para o sistema podre, para o sistema político, econômico, para o sistema que aqui é descrito como o símbolo do mal, o símbolo do paganismo, da luxúria, da soberba, da prepotência, do orgulho, de todo o sistema contrário à vontade de Deus, caindo, indo à bancarrota, colapsando. Então, essa é a mensagem do capítulo 17. Só existe o reino que é inabalável. Só existe o reino que nunca irá colapsar, que nunca irá cair, que nunca passará, que é o reino de Deus. Esse dura para sempre e eu e você fazemos parte desse maravilhoso e extraordinário reino. Então está aqui respondida a sua pergunta, minha querida. Eu fui bem sucinto, né? Está aí 15 minutos, então, para não ficar muito grande o vídeo, eu peço perdão aí pelos 15 minutos, né? Mas está aqui a resposta. Espero que você tenha entendido que eu fui bem sistemático aqui e aplicando aí de uma maneira fácil de se compreender. Deus abençoe a sua vida, minha querida. Muito obrigado pela pergunta. E Deus abençoe também a todos que irão assistir esse vídeo. Deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. E deixa aqui também as suas dúvidas, perguntas aqui,
que nós iremos selecionar e, na medida do possível, iremos responder. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Até os próximos vídeos.